Falando sobre vacina, vocês sabem que a gente tem acompanhado aí em todo o planeta que quase todas as vacinas elas são aplicadas em 2 doses. Então, são necessárias 2 doses para você, de fato, imunizar alguém. E especialistas que foram ouvidos pela CNN Brasil defendem que o intervalo entre a primeira e a segunda dose seja maior do que aquilo que está sendo proposto. A estratégia já foi adotada, inclusive, no Reino Unido e tem o objetivo de imunizar um número maior de pessoas. Vamos conversar com o Anthony Wells sobre isso, então. É uma estratégia, né, Anthony? Uma alternativa ali para melhorar essa imunização. Sem dúvida, né, Elisa? Colombo, tudo bem? Olá novamente para vocês, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Novo Dia. O Colombo, inclusive, estava falando disso agora há pouco. E uma estratégia muito positiva, de acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização, que avalia essa estratégia como muito interessante, porque possibilitaria imunizar o dobro de pessoas com as primeiras doses. Então, num primeiro momento, em vez de imunizar uma pessoa com 2 doses, você vai imunizar 2 pessoas com 2 doses. E essa estratégia daria mais fôlego para a produção do imunizante, aumentaria o número de pessoas imunizadas e, por tabela, controlaria a doença em um país como o Brasil, que, como a gente tem mostrado aqui na CNN, está atrasado no planejamento para a vacinação. Um dado que reforça essa estratégia é o seguinte, que a primeira dose da vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, por exemplo, possui uma eficácia de 70% após o 21º dia. E vale a gente ressaltar ainda o seguinte, que essa estratégia não descartaria ou excluiria a aplicação da segunda dose, apenas adiaria esse processo. Por outro lado, o Ministério da Saúde diz o seguinte, que o plano de vacinação pode ser alterado porque esse intervalo de doses foi calculado com base em resultados de segurança, eficácia e licenciamento da Anvisa. Então é claro que é uma coisa que a gente vai acompanhar bem de perto. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Anthony. É uma decisão muito esperada porque, por exemplo, nós temos hoje 10 milhões de doses da Coronavac armazenadas pelo Instituto Butantan. Se você tiver de aplicar isso imediatamente, as 2 doses, quase que imediatamente num determinado paciente, num determinado indivíduo, são 5 milhões de pessoas imunizadas. Se chegarmos à conclusão, quando conhecermos os resultados da Coronavac, que ainda não conhecemos, resultados adiados por 2 vezes, se chegarmos à conclusão de que a Coronavac pode ser aplicada numa dose, garante boa imunidade para aquele indivíduo que recebeu a dose durante um período um pouco maior, ao invés de imunizar 5 milhões de pessoas, você consegue imunizar 10 milhões de pessoas a tempo de começar a produzir a vacina para que esses 10 milhões de pessoas recebam, num espaço de tempo maior, a segunda dose. Seria um lance muito importante, tomara que dê certo, mas para a gente saber, vamos ter de conhecer os dados sobre a eficácia da Coronavac. Repito, adiados 2 vezes pelo governo de São Paulo e prometidos para entre hoje e amanhã serem divulgados a todo o país.